Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Está começando mais uma edição do Cidade Mais, produzido em Dourados e transmitido para todo o estado. E aí, já localizaram onde eu estou? É um lugar bastante conhecido por aqui. Eu estou no templo da IPI Dourados, famoso por suas escadarias e pelas belas celebrações realizadas neste local. O nosso notável de hoje tem tudo a ver com este lugar. Já já você vai saber quem é, mas antes, dá só uma olhada no que a nossa equipe preparou para o programa de hoje. No quadro Maternidade, um bate-papo sobre os impactos do isolamento social na vida da criançada. A Solange Lopes fala sobre a adaptação da rotina nas academias de ginástica. E nosso notável é o pastor Edson Rios, da IPI de Dourados. Eu tenho certeza que esta conversa irá te inspirar. Não saia daí, o Cidade Mais está no ar. Programa Cidade Mais. Oferecimento Unigran. Somos os melhores. Somos Unigran. E se você sonhar? E se você realizar? Se por um instante você se desafiar? Por um momento você enfrentar? Acreditar no seu potencial? E se você estudar na melhor? Tiver as condições para ser melhor? Ser o seu melhor. Vestibular 2020. Seja o melhor, seja Unigran. E o nosso notável de hoje é um homem inspirador, um homem de Deus, pastor titular da IPI Dourados, responsável por coordenar e conduzir junto com a equipe pastoral uma igreja muito grande com milhares de fiéis. Ele é um homem dedicado, de postura firme e que é inspiração para muitas pessoas. Inclusive, eu tenho certeza que hoje um grande público está nos assistindo, porque ele é alguém que todos gostam de ouvir. Meus amigos, eu tenho a honra de trazer para o Cidade Mais o reverendo Edson Rios. Pastor Edson, seja bem-vindo ao Cidade Mais. Para mim é uma honra trazê-lo ao programa, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor. O senhor foi o escolhido para celebrar o meu casamento e eu te confesso, hoje eu estou mais nervosa que no dia do casamento. Pois é, quando você usa essa expressão notável, fico até constrangido. Eu lembrei de um texto da Bíblia que diz assim, o próprio salmista falando assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Eu vejo que a questão da notabilidade, ela deve estar permeando pela vida e conduta de santidade diante do Senhor. Mas para mim é um prazer estar aqui com você, participando desse seu programa. Muito obrigada. Bom, vamos começar te apresentando para quem está em casa. O nosso programa é transmitido para todo o estado. O senhor é uma figura bastante conhecida aqui em Dourados e região, mas para outras regiões. Quem é o pastor Edson? Você não é de Dourados, né? Como foi que você veio parar aqui na nossa cidade? Bom, eu sou natural de São Paulo, sou paulistano. Viemos para Dourados em 87 e trabalhei no Banco do Brasil até 2015. Eu construí uma história profissional do Banco do Brasil, foram 35 anos de história do Banco do Brasil e sempre fui bivocacionado, né? Desde 87, quando eu cheguei aqui, já fazia o seminário teológico, a formação que é necessária para ser ordenado pastor, e eu entendia que eu poderia me aperfeiçoar melhor e continuar trabalhando no banco e servindo a comunidade. Então, até 2015 eu trabalhei no Banco do Brasil e fui ocupando o trabalho ministerial no pastoreio da IPI de Dourados. E o senhor sempre conta que se orgulha muito de vir de uma família cristã. Quem te acompanha nos cultos da IPI sempre ouve o senhor falando sobre os seus pais, a sua criação. Como foi que acabou decidindo pela vida ministerial? É uma coisa curiosa isso, né? Eu falo que vocação ministerial não é uma escolha pessoal, para mim é uma determinação divina. Bom, os meus pais, como você já disse, eles eram evangélicos e o papai morreu muito cedo, o papai morreu com 11 anos. Mas com 11 anos, quando eu tinha 11 anos. Mas esses 11 anos de convivência, para mim, foram suficientes para
marcar uma conduta, um caráter, né? Mamãe também, mamãe é viva. Seu pai hoje. também pregava? Papai pregava, como leigo, a gente diria, ele não tinha formação, mas era uma pessoa muito aplicada. E eu cresci nesse ambiente, nessa atmosfera de igreja. Claro que na minha adolescência e juventude eu poderia ter feito as minhas opções, né? Mas eu aprendi com meu pai, e foi o lema da minha vida, um texto de Mateus 6,33, quando Jesus está fazendo o Sermão do Monte, ele diz assim: por que vocês estão inquietos quanto que a vez de comer, beber e vestir? Olha para os passarinhos, não plantam, não colhem, e Deus sustenta, olha para os lírios. E no final ele encerra assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse período com meu pai, antes dele falecer, esse versículo se tornou lema. Uma vez nós estávamos cantando essa canção e eu coloquei como meta na minha vida, colocar prioridade em Deus e na justiça. E as outras coisas, o que comer, beber, vestir, estudo, profissão, sustento, casamento, tudo seria decorrente disso. E de fato, hoje eu estou com 54 anos e eu vejo que isso tudo aconteceu. Pastor, como eu disse na sua apresentação, o senhor hoje é pastor titular da IPI em Dourados, uma igreja grande, com um número muito grande de membros. Como é ter a responsabilidade de administrar uma instituição tão importante e que envolve tanta gente? Eu gosto muito de trabalhar a organização em função do organismo. Então a gente tem bastante ministérios internos, temos uma equipe pastoral que apoia a equipe administrativa. Então a igreja começou a trabalhar nessa dimensão, sempre sendo contextualizada, dando valor aos seus membros, simpática na comunidade. Então a gente atuou nesses anos desta forma. Hoje nós temos aproximadamente 2.700 membros. Estamos com um projeto de construção agora, um lugar que inicialmente vai comportar 2.500 pessoas. E é isso que aconteceu com a igreja. Agora, eu acredito assim, nós fazemos a nossa parte, mas o crescimento vem de Deus. Então não é uma ostentação do nosso coração, nós queremos ser uma igreja grande, não. Gosto muito de Atos 2, que é o início da igreja, quando fala assim que a igreja vivia na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e o Senhor, né, acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Então não é uma aspiração nossa. Se Deus mandar pessoas, nós queremos cuidar bem dessas pessoas e entender que todos são ministros e cada um pode fazer o seu papel dentro do corpo de Cristo. Pastor, o que mais te alegra na vida ministerial? O que mais alegra é ver pessoas sendo transformadas, né? Vidas sendo transformadas. A gente olha para casamentos restaurados, né? Pessoas que antes estavam sem destino na vida, deprimidas, arrebentadas, e o Senhor vai lá e restaura essas pessoas. É bonito ver isso, né? É bonito ver as pessoas sendo tratadas por Deus. Gosto muito de um texto de Filipenses 1,6 que diz assim: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então é bonito ver Deus trabalhando a vida das pessoas e mudando radicalmente a família e a pessoa. Nesses anos todos, o senhor já deve ter visto muitas pessoas se transformarem, né? Sim, é uma coisa fantástica. E a gente, no Ministério Pastoral, nós acompanhamos a vida das pessoas de uma forma muito ampla, né? Às vezes, num só dia, a gente vai no nascimento, a gente vai no aniversário, vai no hospital e vai num velório, num dia único. E isso mexe um pouquinho com as nossas emoções, mas é muito importante estar ao lado das pessoas, sendo luz, trazendo a palavra do Senhor para ministrar o coração daqueles que estão nos acompanhando. Bom, e quem me conhece sabe que eu gosto muito de viajar, e eu vejo que o senhor já fez algumas viagens com os fiéis, inclusive da IPI, alguns lugares sagrados. Teve alguma viagem que te marcou? Algum momento? Uma viagem? Não, eu gosto também muito de viajar, né? Conheço bastante o nosso país, mas como igreja, um aspecto mais histórico, é fantástico conhecer a Holy Land, a Terra Santa. Você ir para Israel é reviver a Bíblia, né? Sedimenta mais os princípios, porque você vê ao vivo e a cores. Então nós fizemos já 2 viagens e esse ano a gente estava planejando uma viagem para a Turquia. Eu ia junto. Então, para a Turquia nós íamos fazer as igrejas da Ásia, né? A ilha de Patmos, onde João escreveu o Apocalipse, mas infelizmente por conta dessa contingência não foi possível. Mas conhecer Israel é algo assim surreal, é diferente. Nós passamos já no Egito, subimos o Monte Sinai, é uma experiência fantástica, a gente sobe de noite e desce de madrugada. Passamos também pela Jordânia, um lugar muito inspirador, Petra,
E em Israel a gente vai desde o norte, na região do Monte Hermon, né? A gente vai para a região da Galileia, para o Carmelo, lá no lado oeste, bem à margem do Mediterrâneo. A gente desce para Jerusalém, Jericó, o Rio Jordão, o Mar Morto, né? A gente flutua naquele mar. Então é uma experiência interessante, porque a gente sabe que aquilo que nas Escrituras está escrito, você pode atestar geograficamente. Isso é legal. E até traz requisito. Né? E para nós até falar, Ivânia, para as pessoas, e as pessoas que vão, leiam o texto bíblico e falam, então foi aqui, é isso, é muito legal. É uma experiência fantástica. Experiência que eu quero viver ainda. Vamos juntos, se Deus quiser. Olá, eu sou Solange Lopes e eu tô pela TV Record com o quadro Cidade Mais Ação. Esse quadro tem a intenção de levar você aí de casa entretenimento e conteúdo de valor. E o nosso entrevistado de hoje é a Rose Ferreira. Bem-vinda, Rose. Olá, Solange, obrigado, bem-vinda. Eu agradeço você estar aqui participando do meu programa. A Rose, ela é do setor de academia, gente, empresária aqui em Dourados, e nós sabemos que as academias foram um dos setores mais afetados com essa pandemia. E Rose, eu queria saber de você, quantos dias você ficou com a sua academia fechada e quão isso te prejudicou? Olha, a gente ficou mais de 32 dias fechado. Isso me prejudicou na queda do movimento, muito, assim, despencou bastante. muito. Você acha que as muito, pessoas muito. estão com medo de frequentar a academia? Sim, Você acha que a questão sim, pode ser financeira? Sim, os dois. Os dois. O medo e o financeiro, que foi bem afetado. Como que ficou o seu retorno? Você ficou fechada por alguns dias, aí nós tivemos a volta das academias. Quais são as normas que hoje em dia vocês tiveram que se readaptar e voltar, para poder voltar a atender? A volta foi assim bem rígida, né? A gente tem que manter a distância, tem que trabalhar com apenas 30% dos alunos e de professores dentro da sala, e álcool em gel, todo momento, álcool líquido todo momento, né, na limpeza dos equipamentos, na limpeza do local. Uhum. E a verificação da temperatura a todo momento. Tem que medir, né? Sim. Nós sabemos que a classe empresária sofreu muito com a questão de abrir e fechar o comércio, mas nós também entendemos o outro lado da situação, que a gente precisa controlar essa pandemia o quanto antes. Qual que é o recado que você, como empreendedora, empresária, daria para quem está nos assistindo, aos empresários, empregados e empregadores que estão nos assistindo em casa, para que a gente consiga conciliar a economia com a saúde? Para que a gente consiga dar continuidade ao nosso trabalho sem precisar fechar. A gente só deve tomar os devidos cuidados, né? Igual tem nos decretos, né? Usa máscara, manter a distância, não dá abraço, nem beijo, nem cumprimentos, né? Essa é a parte mais difícil, mais difícil que a gente está sofrendo, e tocar o barco até. Já conseguiu se reinventar? Sim, eu tive que me reinventar. É? Através de equipamentos novos, investimento grande, para tentar ficar diferente um pouco, né? Sair da rotina antiga, da crise, né? oferecer o diferencial para o seu sim. cliente, né? Sim. E o seu cliente, de uma forma geral, ele tem respeitado? Tem sim, tá eles estão muito, muito educados quanto a isso. Eles estão indo certinho com as máscaras. Muitos levam seu próprio álcool, sua toalhinha, sua garrafinha. Eles estão bem atentos. Bem atentos e bem sim, conscientes. Sim. Muito bom, assim que tem que ser. Rose, obrigada pela tua participação, ter encontrado um horário na sua agenda para receber a gente. Você é muito bem-vinda aqui no meu quadro. Obrigada. Agradecer aos anunciantes também desse programa, as pessoas que acreditaram e confiaram no meu trabalho. Deixar um beijo grande para a Milaura em Semijóias, que é a minha fornecedora de semijóias, Rancheira Stores, que tem fábrica no Brasil e no Paraguai, Instituto Corpus, que cedeu esse espaço para a gente fazer, Rainha dos Cake, a melhor doceria daqui de Dourados, e a Casa da Capinha. Um beijo para a Gi e para o Everson. Muito obrigada. Oi, gente! Estamos começando mais um quadro Mais Maternidade. E hoje eu tenho um assunto bem importante para a gente discutir, pensar, refletir,
que é algo que tem acontecido com as nossas crianças. Temos ficado bastante tempo em casa, tanto filhos quanto pais. Isso está gerando alguns medos, algumas angústias nos pequenos nas horas que eles precisam dar uma saidinha. Por isso que eu convidei a Ana Carolina para tentar nos ajudar a lidar com essa situação. O que tem acontecido com nossas crianças? O isolamento pode estar causando consequências psicológicas? Pode. O isolamento ele trouxe uma modificação na rotina das crianças, dos adultos também. Então, a forma como os adultos lidam com essa questão emocional, a forma como é falado sobre esse tema, isso tem influenciado o comportamento das crianças. E gerando esse medo, assim, de forma prática, falar muito em doença, falar muito em morte, isso pode estar entrando na cabecinha deles de uma forma diferente? Sim. Uma coisa que a gente sempre orienta é cuidar com o excesso de informações. Né? A criança ela precisa ter a informação dentro daquilo que ela entenda. Né? E o adulto também. O excesso de informação gera ansiedade e angústia. Então, ter uma informação adequada para prevenção, nesse caso, é muito importante. Mas o excesso de informação gera ansiedade e angústia, tanto para o adulto quanto para a criança. E para as crianças que já estão apresentando algum medo, alguns sintomas, alguns receios, o que o pai e a mãe devem fazer? A primeira coisa, quando uma criança tem medo, tem angústia, é acolher os sentimentos dessa criança. Né? Então, assim, conversar com ela. O que você está sentindo? Dar um espaço para que ela fale desses sentimentos. A gente sempre orienta esse aspecto e para aos poucos conseguir fazer o enfrentamento dessa situação. É importante fazer algumas atividades pedagógicas também, mostrar alguma coisa para a criança. O que eu quero dizer? Coloca um desenho do Covid ou fala sobre lavar as mãos? Fala sobre lavar as mãos. Né? Não tem como eles não saberem do Covid. Eles precisam saber, até porque isso tem influenciado na rotina deles. Não vão para a escola, não podem visitar os amigos. Mas o ideal é falar sobre a prevenção. Então hoje a gente tem músicas, né? Tem a música Lava a Mão, então você pode utilizar as músicas, utilizar aquele momento de lavar a mão como uma forma de aprendizado, de brincadeira, para que a criança aprenda a se prevenir. E isso serve tanto para a criança quanto para nós adultos, né? Foca na solução, não foca tanto no problema. Ana, muito obrigada. Até a próxima semana. Tchau. E se você sonhar? E se você realizar? Se por um instante você se desafiar? Por um momento você enfrentar? Acreditar no seu potencial? E se você estudar na melhor? Tiver as condições para ser melhor? Ser o seu melhor? Vestibular 2020. Seja o melhor. Seja Unigran. E hoje nós estamos vivendo uma situação atípica por causa da pandemia. Até mesmo as igrejas tiveram que se reinventar, já com as atividades religiosas ficaram suspensas também, né? Como a IPI tem se organizado neste período para manter a unidade da igreja e não dispersar os fiéis? Bem, a gente agradece a Deus pela oportunidade que a gente já teve na nossa estruturação de ter equipamentos, né, para fazer transmissão online. A gente já fazia isso. Então esse aspecto facilitou. Claro que é uma adaptação, eu confesso a você que desde o dia 17, né, a gente começou a já fazer isso online. E chegar naquele auditório para 1000 pessoas, né, e você olhar para as cadeiras vazias é muito deprimente. Mas a gente aprendeu, né, a lidar com as câmeras, focando certinho, e então a gente começou a trabalhar mais massivamente na transmissão online. As pessoas acima de 60 anos, a gente tem uma rede interna chamada Rede Diamante, que Bodas Diamante é 60 anos, né? Sim. Então a gente deu essa nomenclatura. Então essas pessoas estão mais de 150 famílias com gente na igreja com esse perfil. E aí a gente mobilizou os jovens, os adolescentes e os mais 30, que é um grupo de solteiros adultos, para irem nessas casas e fazer uma serenata. Então eles vão, oram com essas famílias. Então a gente tem também dado uma provisão na área de auxílio, cestas básicas, né, para as famílias, tanto da igreja como fora da igreja, ou vinculados com membros da igreja que estão passando necessidade.
mas eu confesso para você que a gente teve que se reinventar e está difícil ainda, porque a gente não tem muita projeção pela frente e há uma palavra de um rei na Bíblia chamado Josafá, que diz assim, olha, a gente não sabe o que fazer, mas os nossos olhos estão fixos no Senhor para dar sabedoria para a gente lidar. As pessoas estão carentes, os problemas estão aumentando, dificuldades de relacionamento, problemas emocionais, então problemas de desemprego, tudo isso tem afetado, mas a gente quer estar próximo da igreja, a gente faz muito contato. Nós temos uma equipe de 18 integrantes na equipe ministerial, então cada um tem a sua área, tem crianças, adolescentes, jovens, adultos, casais, então cada um tem que atuar na sua área, uma equipe boa. Sim, e falando ainda em pandemia, como fazer para manter a fé e a estabilidade emocional diante de um momento tão difícil? Eu pergunto como viver sem a fé, porque ontem eu ministrava sobre isso mesmo, né? As situações difíceis, elas acontecem e elas afloram dentro do nosso coração alguns sentimentos complicados em todo mundo. Semana passada, por exemplo, estava muito nublado, não sei se vocês repararam. Sim. Choveu a semana inteira, tempo nublado, frio. Puxa, eu pessoalmente não gosto de clima assim. Eu sou do sol. Então aquele para mim foi muito ruim. Então traz uma angústia e tal. Então como lidar com isso? O caminho da palavra é esse. É se apegar em Deus. Aí orar, falar, Deus, eu não estou aguentando, está triste, está difícil, mas a minha força vem dele. É aquilo que o salmista diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas o meu socorro vem do Senhor. Então eu peço vigor para o Senhor, para a gente ter palavras para transmitir às pessoas e acreditar, Senhor, na tua ira, lembra da tua misericórdia. Então, Senhor, esses tempos difíceis que podem ser até manifestação do seu juízo, mas por favor, abrevia e lembra da tua misericórdia. É a forma que a gente está vivendo. E a IPI está construindo uma nova sede, como o senhor mesmo já citou, que é o novo Espaço Esperança, construído lá nos altos da Avenida Presidente Vargas. Conta pra gente como será esse novo espaço e que estágio está essa obra. Pois é, ali já é uma história que já vem desenrolando há mais de 6 anos, tá? Desde a compra do terreno, depois os projetos, fizemos um primeiro projeto, ficou complicado, aí readaptamos um segundo projeto, numa estrutura mais simplificada, fizemos em pré-moldado, está na fase de fundação e pré-moldado, já levantar a estrutura e cobertura. Então está em andamento, não paramos porque já havia um cronograma estabelecido e uma combinação com a empresa que assumiu esse serviço. E antes da pandemia, inclusive, era um centro de convivência, né? Nos finais de semana as famílias se encontravam ali. É que lá é assim, Vânia. Antes da gente fazer o templo, a gente criou um espaço que possibilitasse as pessoas se intercambiarem. Tem um playground para as crianças, tem um campo de futebol, 2 campos de futebol, tem uma quadra de vôlei de areia. Então, todos os sábados, as pessoas iam para lá. As pessoas começaram, os membros da igreja, os conhecidos, os frequentadores, a amar aquele lugar. Então, a gente aproximou as pessoas daquele lugar. Agora, a gente já está efetivamente levantando toda a estrutura. E eu creio que até esse final de ano a ideia é de estar coberta aquela estrutura, depois a gente vem com os fechamentos. Pastor, o senhor é casado com a Neia, uma mulher que também inspira muita gente. Inclusive, algumas semanas eu abri uma caixinha nas redes sociais de sugestões para o Notável e sugeriram o nome da Neia. Em breve a gente vai trazê-la aqui também, viu? E a Neia, nas suas pregações o senhor também fala muito sobre casamento de uma forma bastante direta. O senhor acha que hoje é mais desafiador manter um casamento e preservar a família do que nas épocas dos nossos pais, por exemplo? Bom, agradecer a Deus pela vida da Neia, né? Uma companheira que Deus me deu. Ela é inspiradora, né? Às vezes quando eu estou meio assim, ela que me surpreende bastante. E ela me surpreendeu, ela mudou de atuação, né? Ela foi pedagoga por formação e ela tem ajudado muito no Ministério Pastoral e se destacado como uma pessoa que capacita outras e no Ministério Pastoral. Então, desde quando eu casei e tenho ensinado isso, não é o amor que segura o casamento para mim, mas é o casamento que segura o amor. Que é isso? Eu decido amar você. Então, hoje a conceituação moderna de amor é muito fugaz, é muito vulnerável, muito plástica, né? E a ideia bíblica é de eu decido. Então, nós assumimos o compromisso. Então, os nossos pais, eles eram mais aliançados, compromissados com isso, né? E hoje o sentimento é que domina. E você sabe, emoções e razão. Vamos pensar, quem deve prevalecer? Razão ou emoção? A emoção nossa é muito volátil, né? Então, a gente tem que tomar decisões pela razão.
Então nós decidimos isso e a gente tem ensinado isso nas famílias. Casamento é uma decisão da razão. Eu decido amar a minha esposa, eu decido amar o meu marido. O senhor realizou também o casamento do seu filho, né? Deve ter sido algo emocionante também, né? Deus nos deu só o João Gabriel, casou com a Luísa, que é daqui, os dois são daqui, né? Hoje eles moram em Santa Catarina, ele é médico, ela é dentista, e para nós foi emocionante também. A gente queria ter mais filhos, mas Deus não nos permitiu, e com 16 anos ele já saiu de casa para estudar, e casou acertado, uma cerimônia muito bonita também. Fazer a cerimônia do próprio filho é interessante, né? É uma coisa gostosa. Eu vou imaginar a emoção. Muito. E Pastor Edson, eu te acompanho, sei que você tem uma vida bastante intensa, além de todos os compromissos profissionais e dentro da igreja, o senhor também gosta de pedalar. Como que faz agora, nesses dias de pandemia, para seguir essa rotina? Como tem sido para o senhor? Bom, não mudou muita coisa, senão a gente está intenso. O detalhe é que às vezes as pessoas imaginam que a gente é intenso e não tem os tempos devidos. Eu sou uma pessoa muito organizada, muito estruturada em termos de disciplina. Então eu consigo colocar dentro dos meus horários momentos de relaxar, momentos de fazer o exercício físico e tal. Poderia melhorar em algumas coisas, né? Mas uma paixão que eu tenho para recarregar a energia, né, diante de tanta demanda e das adversidades, dos problemas que a gente absorve, a minha terapia é campo. Eu gosto muito da contemplação, gosto muito de observar a natureza. Sexta-feira é o meu shabat, sexta-feira é a minha folga, né? Normalmente as pessoas fazem isso no domingo. O meu é a sexta-feira, porque domingo é a atividade da igreja, né? Então eu gosto, todas as sextas-feiras eu vou para algum lugar, na maioria delas, né? Vou para algum lugar para descansar, na beira de um rio, vou numa fazenda. Tenho muitos amigos, tenho pessoas, fico embaixo da árvore, levo meu computador, fico escrevendo, oro, choro, ouço música. Então isso abastece o tanque emocional para equalizar com as demandas do dia a dia, seria assim. Então vamos ao nosso ping-pong notável agora? Vamos lá, vamos ver se eu dou conta. IPI Dourados. Relevância. Vida pastoral em uma palavra. Difícil, eu ia falar fé e amor. Pode ser? Fé e amor. Uma meta para quando acabar a pandemia. Celebrar. Isso aí, agora gostei, hein? Família. Sustentação. Um conselho que gostaria de deixar para o seu filho. Não desvie, nem para a direita nem para a esquerda. Siga sempre a palavra do Senhor. Se pudesse viver novamente um dia da sua vida, qual seria? Talvez um dia com meu pai. Uma saudade, pai? Ele marcou muito, né? Uma característica do pastor Edson que ninguém conhece. Tímido. Às vezes, num lugar, num ambiente que eu não tenho domínio, eu sou tímido. Com a vida pastoral aprendi a amar pessoas. Uma lição de vida que seu pai te deixou. Honestidade. Dourados é? Minha casa. Um lema de vida do pastor Edson. Viste alguém perito em sua obra? Entre os reis será posto. Pastor Edson, antes de finalizarmos, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para quem está em casa, nos assistindo, uma mensagem de fé. Eu usaria o lema que eu adotei. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, busque a justiça e as outras coisas Deus vai acrescentar. Às vezes a gente corre atrás das outras coisas e esquece Deus. Eu falo que, alguém já disse, eu acho que foi Pascal, que diz que o homem tem um vazio dentro de si tão grande que só Deus pode preencher. Então as pessoas procuram no prazer, na posição social, procuram nos bens materiais, mas eu creio que a realização pessoal está em Deus. Então busque o reino e a justiça e as outras coisas, o que comer, beber e vestir, a realização Deus vai te dar. Bom, meus amigos, e com esta mensagem inspiradora de fé e confiança, a gente encerra essa edição de hoje. Pastor Edson, eu agradeço muito por o senhor ter aceito o convite de participar do nosso programa. Para nós foi uma honra tê-lo em nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, espero de alguma forma contribuir e inspirar algumas pessoas. Gente, antes de ir embora, eu quero mandar um abraço especial. Posso mandar a produção? Tem 2 telespectadores que estão sempre ligadinhos com a gente, nosso programa, e sempre mandando mensagem, que é a dona Selma Cristina Goulart, mãe da nossa querida amiga Mara Goulart, e também, que ela é daqui de Dourados, e também o Natanael Gonçalves de Campo Grande. Todo final de semana eles mandam mensagem, são telespectadores assíduos do nosso programa. Obrigado pelo carinho de vocês também, pela sua audiência, e já sabe, né?
se quer rever algum episódio do nosso programa, algum quadro, é só nos buscar nas redes sociais. Até a próxima semana com mais um programa especial. Você acabou de assistir ao programa Cidade Mais. Oferecimento Unigran. Somos os melhores. Somos Unigran.